Olá, galerinha, muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Estou gravando mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre o tema água. É um tema bem mais fácil de trabalhar, vocês vão perceber isso. É diferente dos temas que a gente trabalhou anteriormente, né? Que é um pouquinho mais complexo, vou falar um pouquinho da química e da física. E só que vocês vão perceber que ela está presente também aqui no que a gente vai estar falando. Vocês vão ver coisas aqui que vocês já viram nos conceitos básicos na área de química e física, tá? Novamente reforçando, eu fiz uma junção dos conteúdos, né, de sexto ano, que é uma abordagem básica sobre química e física, e aí eu complementei com os conteúdos já mais aprofundados que são trabalhados no nono ano. Então ficou uma coisa assim bem mais, tudo bem para vocês, um pouco complexa, mas se você assistiu os vídeos tudo certinho ali, eu tenho certeza que você conseguiu aprender os conteúdos como base para vocês para o ensino médio, porque ciências aqui vocês sabem que estão fazendo, né, um ensino EJA, é um ensino diferente, vocês estão fazendo aí das séries de ciências do sexto ao nono ano. Então, posterior a isso, vocês vão estar trabalhando biologia, química e física nos conteúdos de ensino médio, tá? Então, vocês vão perceber o quanto é necessário, o quanto foi válido essa abordagem, essa apresentação para vocês dos conteúdos de química e física, tá? Nós podemos retomar isso novamente em sala de aula quando retornar, se vocês tiveram dificuldades e não conseguiram aprender o conteúdo, bem como talvez a gente tenha que retomar também esse conteúdo ainda a nível de nono ano, se precisar enfatizar algo mais, tá? Hoje, então, a gente vai estar falando sobre a água. A água como bem mais precioso. Gente, quanto é importante a água na nossa vida. Não existe vida na Terra, não existe vida em lugar nenhum se não tiver água. A água é o fundamental. E, infelizmente, nós estamos aí nos deparando com situações, né, que prejudica bastante, todos sabemos disso. Nós estamos com um período de estiagem bem intenso, né? Faz tempo que não tem uma chuva bem, daquela chuva bem, vamos colocar numa quantidade suficiente para poder suprir as necessidades da terra, dos rios, do subsolo, enfim, está faltando chuva para nós e é a chuva que vai estar ali nos fornecendo a água. Então a gente está precisando muito de chuva. É, mas vamos falar então um pouquinho sobre a água. A gente vai fazer uma abordagem também de conscientização sobre a importância da água, de se preservar, de se cuidar da água. Todos sabemos disso, mas nunca é demais reforçar, né? E a gente também vai estar vendo muita coisa aqui relacionada à química e à física, dos conteúdos que vocês já viram anteriormente. Então vocês vão entender por que que a gente aborda isso, tá bom? Vamos começar então nossos conteúdos, né? Novamente, então, são abordagens teóricas, né? Por que a água é importante? Porque ela é essencial à manutenção da vida. Todos sabemos disso, né? Nós precisamos tomar banho, nós precisamos tomar água, nós precisamos é, cozinhar o nosso alimento, lavar, cozinhar o nosso alimento, preparar o nosso alimento de forma geral. Então, a água é fundamental, a gente precisa dela na nossa manutenção mesmo, ela é essencial à vida, tá? Porque ela é empregada no uso doméstico, então para beber, para cozinhar, para lavar, lavar louça, lavar roupa, lavar, né, os nossos utensílios. Regar plantas também é fundamental, obviamente, para tomar banho, para conduzir a urina e as fezes até o esgoto ou a fossa, né? Então são vários conceitos. Aqui ele está dando para nós como uma forma de pergunta, mas a gente já está abordando isso com ênfase porque isso é fundamental, isso é o básico, tá? Também para usos industriais, lavar os materiais e equipamentos, dissolver substâncias, esfriar objetos quentes, tudo isso faz parte, tá? Então, na sala de aula eu uso isso como um questionamento. Aqui eu estou trazendo isso já como uma enfatização, para a gente não deixar o vídeo muito longo, tá? Muito bem, continuando. Então, nós temos aqui, para usos agrícolas, irrigação de lavoura. Então, continuamos ainda falando, né, sobre a importância da água, no que tanto ela é utilizada, né? Então, para uso agrícola, também para gerar energia elétrica, instalações na qual a queda de água é aproveitada para fazer girar uma imensa roda chamada de turbina. Então, isso daqui também é fundamental e a gente sabe disso. Para que chegue a nossa eletricidade, ela é baseada, ela é gerada a partir da água. Então, a água vai fazer girar, né, aquelas imensas rodas
que são as turbinas, e isso vai estar, tem todo um processo bem bonitinho lá. Bom se a gente pudesse fazer uma visita, né, na usina para vocês verem como que funciona. Então ela vai estar girando e vai estar transformando esta a água vai estar gerando a eletricidade. De que forma? Ela vai estar transformando essa energia do movimento em uma energia que tem todo um processo que a gente vai estar abordando ali mais adiante, tá bom? Que vai ser transformado na nossa energia elétrica, tá? Através das turbinas. Eu vou trazer num outro momento ali, bem certinho como que funciona. A gente não pode visitar lá, nós estamos em quarentena, mas eu vou dar um jeitinho de trazer para vocês como funciona isso, para vocês entenderem mais na prática, tá bom? Ou para a nossa saúde também, né? O transporte de proteção, controle de temperatura, eliminação de resíduos e excretas. Então, a utilidade da água é imensa, tem muitas e muitas funções, muitas utilidades, ela é fundamental. Se você respondeu que sim para todas elas, então, como era um questionamento, como eu falei para vocês, você acertou. E se lembrar de mais alguma, cite-as, por favor. A água é um bem necessário e de extrema importância. É por isso que devemos, aqui temos um errinho de digitação, depois eu arrumo ela, por isso que devemos cuidar bem dela. Então é fundamental que a gente cuide muito bem da nossa água, tá? Então, como atividade para vocês no caderno, eu vou sugerir para vocês que façam uma abordagem das utilidades que você considera como importantes para a água, tá? Quais são a importância da água no nosso dia a dia, na nossa vida, enfim, você vai colocar ali uma descrição sua do quanto ela é importante para nós e no que você considera tanto o uso dela, a necessidade dela, tá bom? Sua importância, tá? Então vai ficar isso como uma atividade para vocês. Aí na outra aula a gente traz mais um detalhe sobre isso. Você sabe de onde vem a água? Será? De onde vem, né? Então a gente vai falar sobre isso. Algumas das principais fontes de onde vem a água, de onde a água pode ser captada, isto é, obtida, são. Então nós podemos obter a água através do subsolo. A gente já falou sobre isso em sala de aula, né, na prática, quando antes da pandemia, né, da gente estar nesse momento de quarentena, eu abordei sobre isso com vocês, eu falei bastante sobre o subsolo. Quando a gente falou sobre solo, eu já abordei um pouquinho sobre o subsolo, onde a gente encontra água. As nascentes de água, né, que é bem comum para nós, a gente sabe, as populares minas, né, rios e lagos. A água do subsolo, ela é proveniente da chuva e se acumula formando o lençol freático, de onde pode ser obtida cavando-se poços. Há regiões em que o poço, de 3 metros mais ou menos de profundidade, já é o suficiente para encontrar água. Já outros lugares, eles necessitam de uma perfuração bem mais profunda, de até 100 metros. Então, depende do lugar. Por quê? Depende do subsolo. Depende se é, por exemplo, um lugar onde é muito alto, de repente o subsolo, a água que está correndo pelo subsolo, ela está numa profundidade um pouco mais intensa, um pouco mais superficial em relação a outros lugares. Então dá diferença. Por isso que tem lugares que você consegue cavar ali 3 metros, você já encontra água, outros precisa de uma profundidade bem maior, né? Aqui nós temos um exemplo de nascentes de água, também chamados de fontes ou de bicas, né? São locais em que a água do subsolo vem espontaneamente à superfície. Você já ouviu falar de bica d'água? Com certeza, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso. É bem comum, principalmente nós aqui, é comum da nossa realidade. Eu falo nós porque dependendo da cidade grande, as crianças elas acham, né, ou as pessoas eles acham que o leite vem da caixinha, né? Que a água vem da torneira. Então, se não for por meio do ensino mesmo, da aprendizagem, levando isto para eles, sinceramente, eles não sabem, não fazem a mínima ideia de onde vem. E se você faz uma excursão com eles e leva para um lugar assim, eles ficam encantados, tá? É bem bacana, assim. Mas aqui na nossa realidade é bem mais comum, então é mais favorável nesse ponto, né? Todos, se não conhecemos, já vimos de algum momento, fomos passear, ou a gente já presenciou isso, alguém já contou como funciona, então é bem mais comum na nossa região, tá? Muito bem, esquema de água subterrânea, visão em corte, obviamente, né? Percebam que aqui o rio está correndo, então nós temos aqui uma animação
para mostrar isso para nós. Então, a água aqui está correndo. Isso são lagos e rios, né? Que são a parte expostas. Estão vendo aqui? Isso aqui é o lençol freático. Então, é o que está na parte que está visível para nós, certo? Perceba que quando você cava um poço, estão vendo aqui? Essa parte aqui é a região do subsolo, tá vendo? É aonde a água da chuva ela é infiltrada e vai acumulando aqui nesse lençol de água, né? Que a gente chama de lençol freático. Então, é a água que fica abaixo da superfície, né? Percebam que aqui, quando você cava um poço, você encontra a água. Estão vendo que a água está aqui e ela está na mesma altura em que ela está aparecendo aqui? Então, é isso que a gente fala quanto a perfurar. Então, por exemplo, se você está numa região mais alta, o lençol freático ele está passando por aqui. Se você tem lá em cima, lá, por exemplo, mais lá para cima, quanto mais para cima você começar a cavar o poço, mais profundo vai ter que ser a sua perfuração até você encontrar a água. Entenderam o que foi falado ali anteriormente? O que eu falei para vocês anteriormente? Então, é relacionado a isso. Então, se está uma montanha, lá, quanto mais para cima, neste exemplo aqui, como o nosso lençol freático de exemplo, ele está aqui, quando você tem uma mais lá para cima, a casa ou a construção, ou deste lado aqui, maior terá que ser essa profundidade, essa escavação para você encontrar a água, porque ela vai estar sempre na mesma linha, tá vendo? Então, é assim que funciona, ok? Indo adiante, nós temos aqui um outro exemplo, né? Um outro esquema, estão vendo lá o rio, e aqui as nascentes, ó, da onde está correndo. Então, aqui, ó, percebam, é daqui que está vertendo a água, daqui que ela está nascendo, tá? Aqui, olha onde está o lençol freático, estão vendo o exemplo aqui? Então, é aqui, né, nessa parte, né, mais ou menos nessa direção aqui, é que está o lençol freático, que é o lençol de água, que a gente vamos colocar assim para vocês entenderem melhor. Então, aqui nós temos uma rocha impermeável, né, uma rocha que vai estar segurando esta água, vamos colocar assim, né, que está mantendo ela ali. E aí tem toda essa direção aqui, vai ter a água, que é o lençol freático. Então, a partir daqui que está sendo, né, está gerando, está surgindo ali essa água. Por que que está saindo dali? Nossa, né, você vê lá, nossa, como que nasceu a água daqui? Pode ter certeza que ali tem um lençol freático, por onde ele está passando, tá? E essa rocha, eu falo que ela dá ali, uma rocha impermeável, ela vai dar a sustentabilidade para a água, porque se ela não for uma rocha impermeável, o que vai acontecer? Essa água, obviamente, estaria vazando tudo por cá, né? Por isso que é necessário ela. Então, aqui nós temos um lençol freático elevado e aqui nós temos um outro exemplo de lençol freático, agora esse daqui mais baixo, né? Percebam aqui. Então, aqui nós temos, né, um lençol freático elevado, mais alto, e aqui por onde vai estar correndo o rio, nós temos um lençol freático maior. Aqui a rocha impermeável também, a água, né? Uma rocha impermeável à água. Então, significa o quê? Ela ajuda a segurar essa água para que essa água não vá muito para profundidade, então ela mantém a água ali, ok? Mananciais. As fontes de água para consumo humano, rios, lagos, nascentes e lençóis freáticos, são chamados de mananciais. Vejamos alguns exemplos. Então, nós temos como exemplo aqui os poços, né? Poço que serve para tirar a água subterrânea. Esse daqui é um exemplo, né? Isso é tirado de um livro de ciências, não o de agora, é um livro mais anterior a este. A água limpinha, tá? Então, isso daqui é um exemplo. Daí nós temos aqui barragem do rio Quandu, né? Passos do Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos também essa imagem nos mostrando. Aqui, olha que curioso, essa daqui é a nascente do rio Tietê. Sabe o rio Tietê, que todo mundo conhece? Essa daqui é a nascente desse rio, né? Onde a água do subsolo vem à superfície. Então, olha que interessante, né? Onde ela surge aqui, bem bacana. E no que se transforma, né? Infelizmente, o rio lá super poluído, né? Aqui nós temos um lago de Bragança Paulista, né, um exemplo também de um lago que tem lá. Nós temos um açude, uma espécie de barragem, porém mais simples e construída com métodos mais rudimentares. Então, isso daqui é um açude, né? Foi construído, esse foi feito pelo homem, vamos colocar assim, eles que construíram, tá?
Olha o que eu falei que a gente ia estar vendo coisas que vocês já viram e que está relacionado à química e à física. Composição química da água. Já vimos sobre isso, vamos reforçar. A água pura, H2O, lembra? Hidrogênio, então 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Quando não tem nada, a gente sabe que é 1. Então, o H2O é um líquido cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, isso daqui é a fórmula química da água, tá? Não é novidade também para vocês, né? Todos sabem. A gente já aprendeu, já reforçamos. Olha a física aqui. Características da água. A água, ela mantém a composição em qualquer estado físico, tá? Por exemplo, a água. Isso daqui todo mundo já sabe um pouquinho sobre isso, vamos reforçar. Se não sabe, vamos aprender agora. A água pura, gente, pura. Ela é incolor, ou seja, ela não tem cor. Ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro. E ela é insípida, quer dizer, ela não tem gosto. Todos sabemos disso, né? Então, a água, ela não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto, tá? Aqui a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a água, né? Os estados físicos da matéria. Já falamos sobre isso, vamos só reforçar, como eu falei, é um conteúdo assim que a gente vai estar revendo, coisas que vocês já viram e reforçando. Os estados físicos da matéria. Então, sólido, matéria rígida, compacta. Lembra que a gente viu lá sobre as moléculas, como que elas ficam, né? Mais juntinhas, elas têm pouca movimentação entre elas. As moléculas se movimentam pouco, né? Porque ela não tem muito espaço ali entre elas e ela forma volume invariável, tá? Então depende de qual é o formato que você vai estar colocando ali para você formar. Por exemplo, você vai colocar a água para gelar, um exemplo, então você vai estar trabalhando ali no formato da forminha que você vai colocar a água. Então, ele vai ter esse volume e esta forma. O mesmo se aplica em relação a outros sólidos, que a gente usa como referência à água, mas nós temos outros sólidos, como o ouro, por exemplo. Você derreteu o ouro lá, e aí você vai colocar ele nas formas, né, de acordo com o formato que você deseja. Tá? E aí, a hora que ele der a mudança de estado físico ali, então ele vai ter daí a forma que você colocou. Então, no formato e que pode ser, então, é um volume bem invariável, depende do formato que você está colocando ele, tá? O estado físico da matéria ainda falando, aqui o líquido, né, que ele tem fluidos, ele é intermediário, então você tem, por exemplo, aqui 1 litro, você coloca, ele vai se adequar ao formato ao recipiente que você vai estar colocando. A gente já viu sobre isso. Então, aqui eu tenho 1 litro de água. Se eu colocar neste recipiente, que ele é um pouco mais largo, né, ele vai se adequar a este ambiente. Continua sendo 1 litro de água, entenderam? Então, ele se adequa ali, as moléculas, elas se adequam ao tipo de recipiente. As moléculas se movimentam mais e tem formas variáveis e volume invariável. Então, aqui também o formato das moléculas, a gente também já viu sobre isso, ela tem um pouco mais de liberdade do que no estado sólido, né? Que eles ficam mais juntos, voltando só para vocês entenderem, ó, tá vendo? Elas ficam bem mais juntas, não tem pouca movimentação. Aqui elas já estão um pouco mais afastadas, então elas têm um pouco mais de liberdade. E aí nós vamos ter aqui o estado gasoso, que elas têm, né, bem mais liberdade entre elas se agitam, né, ocupam todo o espaço, a gente falou sobre isso também. Percebam que aqui nós temos uma quantidade de gás, vamos colocar assim, dentro desse recipiente. Se você colocar esse gás dentro de um recipiente maior, ele vai continuar a mesma quantidade de gás. Colocou no recipiente maior, ele vai ocupar todo o espaço, ele vai se movimentar livremente ali nesse espaço. Então, uma molécula se movimenta intensamente e ela tem forma e volume bem variável. Ok? Também a gente já viu sobre isso. Características da água, tranquilinho aqui, né? Sólido, líquido, gasoso. Então, nós temos aqui que nós temos a forma é invariável, no estado sólido é uma forma invariável, no estado líquido ela é variável, então ela varia. Se você coloca numa superfície invariável, por quê? Você tem um cubo de gelo. Se você colocar esse cubo de gelo dentro de uma bacia, por exemplo, ele vai continuar tendo esse formato, então ele não vai mudar. Já a água, ela vai ser variável. Se você colocar como a gente viu ali no anterior, se você colocar em vasilhas diferentes, ó, ela vai variar o formato dela, ok?
É isso que está sendo falado ali. E também o gasoso é variável, que vocês viram lá no exemplo anterior, que ele vai, né, se adequar totalmente ali ao recipiente que você coloca ele. O volume, né, é invariável no sólido, continua sendo invariável. No líquido ele é invariável e no caso do gasoso ele é bem variável. Então ele é aquilo que a gente está falando e reforçando bastante, né? Ele vai se adequar ao ambiente onde ele está, ao recipiente onde ele está sendo colocado. As partículas elas vão ter, nesse caso, mais liberdade, um pouco menos de liberdade ou quase nenhuma liberdade, tá? Então isso são coisas relacionadas à física e à química, é só a nível de compreensão mesmo, tá? Propriedades da água, nós temos ali os solventes, né, que são o solvente universal. A água é um solvente universal, então ela dissolve, né, qualquer coisa, qualquer substância, né? Então é um solvente capaz de dissolver outras substâncias. Se você colocar sal, misturar, dissolve. Colocou açúcar, misturar, dissolve. Colocou cinzas ali dentro, misturou, dissolve, tá? Soluto é a substância dissolvida. E soluto e solvente formam uma solução. Então, aqui nós temos o exemplo. Então, nós temos o soluto, que é a substância dissolvida. Então, aqui, pegamos aqui, vamos colocar aqui como exemplo que isso aqui seja o sal. Isso daqui é a solução, né? Então, esse é o soluto. É o solvente, desculpa. E aí nós temos o soluto, o qual você vai dissolver aqui. Então, você vai pegar o soluto e vai despejar aqui dentro da água e vai mexer. Então, aqui vai acontecer o que? Vai misturar, vai virar uma solução só, ok? Então, soluto e solvente formam a solução. Isso daqui é o solvente, isso daqui é o soluto. Vai formar a solução, tá? Ciclo da água. Então, a água líquida ela está distribuída em lagos, riachos, solos, organismos vivos e principalmente nos oceanos. No estado sólido, ela aparece nas geleiras polares e no topo das montanhas mais altas. Na atmosfera, a água é encontrada nos estados gasoso e no estado líquido. Então, a gente falou brevemente aqui sobre o ciclo da água. Lembra que eu já falei sobre isso para vocês, já expliquei num outro vídeo anterior, quando a gente estava falando sobre química e física? Quem não viu ainda, volta lá, dá uma olhadinha. Mas se vocês quiserem continuar, vai estar falando aqui também sobre isso. Então, toda essa água, ela não permanece sempre no mesmo lugar. Ela participa de um processo conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. Percebam. Então, aqui nós temos uma imagem também para falar sobre o ciclo da água. Vamos reforçar novamente o que vocês já viram, se assistiram o videozinho anterior lá. Aqui a gente só vai estar reforçando, tá? Percebam, então nós temos o rio. O que vai acontecer? Rios, lagos, oceano, enfim, né? Então, o que você temos? Nós temos a água aqui. O que vai acontecer? O sol, ele vai aquecer essa água, certo? Aqueceu esta água vai evaporar. Um processo bem lento, mas ela vai evaporar. Quando você coloca, por exemplo, uma água, deixa uma água no recipiente, vamos colocar assim como exemplo, colocou lá uma água lá para o cachorro, para o gato, alguma coisa assim, algum animal seu. De tempos em tempos você tem que, obviamente, ele vai estar bebendo a água, mas se ele não beber, o seu animalzinho não consumir essa água, ela com o tempo ela vai desaparecer. Por quê? Porque ela evapora naturalmente, tá? Então, quando o sol ele vai estar aquecendo a água, obviamente ela vai esquentar e ela vai evaporar. Esse vapor, ele vai subir, né? Vai formar nuvens, que a gente fala que vai se condensar. Lembra dos estados físicos da água? Ele vai se condensar, vai formar como se fosse gelo e depois vai cair novamente em forma de chuva ou em forma de gelo, né? Quando for, por exemplo, lá nas geleiras, vai cair em forma de gelo. Então, ele vai ter esse processo. Caiu, voltou novamente para os rios, escorreu, voltou para os rios. Aqueceu o sol, aqueceu novamente a água, ela vai evaporar, vai se condensar e vai cair de novo em forma de chuva, né? Ou em forma de precipitação de gelos ali, com lugares mais frios, tá? Vai novamente cair, vai infiltrar no solo e vai vir todo o processo novamente. Isso é chamado de ciclo da água, tá? Isso que acontece o tempo todo.
Professora, então como que pode, né, diante de uma situação dessa, então significa que a água, ela não acaba, então, porque, poxa, aqueceu, ela subiu, condensou, ela caiu de novo, então nós sempre vamos ter a água. Pela lógica, né, pelo natural, sim, mas o ser humano interfere muito nisso, né? Então ele usa a água de forma assim, além de usar de forma às vezes errada, o que que acontece? Ele não cuida da água, então ele polui os rios, ele degrada o ambiente. Por exemplo, no caso das plantações lá, ele desgasta demais o solo e daí não deixa plantações nas beiras dos rios, né? Ele acaba destruindo essa mata que ajuda a proteger as nascentes, né? Enfim, isso vai estar fazendo o quê? Isso é degradar, isso é prejudicar. Se ela, pelo natural, ela evapora naturalmente. Se você deixa as laterais, né, ali as beiras dos rios, que é chamado de mata ciliar, se você destruir ela, se você derrubar ela, se você não deixar isso suficiente para proteger essa água, ela vai evaporar muito rapidamente, tá? Porque ela não tem proteção. Sem contar que quando vem chuva, alguma coisa assim, vem muita sujeira junto, porque essas matas ciliares elas servem para proteger os rios também, no sentido de quando vem uma chuva que corre a enxurrada, ela não leva sujeiras. Elas ajudam a filtrar aqui a sujeira e deixar escorrer simplesmente ao maior possível, a maior quantidade possível de água. Então ajuda a segurar. Pela lógica, você já consegue entender isso. Então, se você não tem uma mata, se você não tem uma proteção, choveu, escorreu tudo, vai tudo para a água. E isso vai estar o quê? Vai estar assoreando os rios, vai estar enchendo os rios de sujeiras, de terra, né? E isso significa o quê? Vai diminuir, obviamente, a profundidade dos rios. Se vai diminuindo, diminui também a quantidade de água. Então, o homem, o ser humano, ele está interferindo no meio ambiente. E se não cuidarmos, se a gente não tiver uma responsabilidade maior, se a gente não souber cuidar, a água vai acabar. Vai, porque nós só temos 1% da água que pode ser consumida, né, que é considerada como água doce. Então, percebam, se tem pouco, né? E você ainda não cuida, será? Será que a gente vai ter ela para sempre? Não, a gente não vai ter. Nós temos que cuidar para que a gente sempre tenha ela à nossa disposição. Até mesmo porque não podemos ser egoístas. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos e por aí vai. Eles também precisam usufruir desse bem tão valioso que nós estamos usufruindo hoje, tá? Então, às vezes, aquilo que você considera na sua vida como uma coisa assim, isso daqui não vai fazer diferença, né? Eu vou derrubar aqui, eu vou tirar mais um tanto aqui dessa mata na beira do meu rio, só para mim poder plantar um pouco mais, né? Você acha que você não está fazendo nada, você está fazendo muito, você está estragando, você está atrapalhando, você está interferindo muito no ciclo ecológico, né, do meio ambiente, você está interferindo na ação natural do meio ambiente. Então, por isso que temos aí leis, e às vezes, não pense só como as leis, pense como um ser humano, né? Pense nos seus futuros filhos, nos seus netos, bisnetos e na futura geração que está por aí, que eles também têm o mesmo direito que você de usufruir desse bem, que é a água, né? Então, acho que tudo isso que eu estou falando para vocês, todo mundo já sabe. É mais assim um diálogo mesmo, é mais para reforçar sobre isso. Então, não podemos ser egoístas, né, e pensar só na gente. Vamos pensar também nos nossos futuros aí, nos nossos filhos, netos, bisnetos, a nova geração, né? Futura geração. E vamos passar exemplo para eles, né? Porque nós somos os exemplos. A água evapora dos oceanos e formam as nuvens. Ela também se evapora dos lagos, rios, riachos, solos e organismos vivos. Evaporação de água presente em ser vivo é denominada de transpiração. A gente vai falar já sobre isso. Calma, tá? Ela é notável nas plantas. Então, quando você está, vou colocar um exemplo bem bacana aqui para você perceber. Quando está muito calor, você se agita, você vai fazer uma caminhada, você vai correr, ou de repente nem está calor, pode estar frio, mas se você exerce ali faz algum exercício físico, alguma atividade física, né, diferente do normal, você está se exercitando, está caminhando, está correndo,
enfim, algo do tipo, o que vai acontecer? Você vai transpirar, certo? O que é essa transpiração? Essa transpiração é o suor. Todo mundo sabe disso. E da onde que vem esse suor? Da água que você toma, é do seu corpo. Você está transpirando. Então, isso também é uma água que está saindo do seu corpo. E você sabe muito bem que é por causa disso que você sente sede. Começou a andar, correr ou alguma coisa do tipo. O que dá vontade de fazer? Tomar água. Por quê? Porque o seu corpo está pedindo para repor. Você está usando aquilo que você já tem no seu corpo, você já está colocando para fora. Então, o corpo está pedindo mais. Olha, eu preciso de mais água. Então, você precisa me colocar em si, entre aspas, você precisa me abastecer novamente. Eu preciso de água. Por quê? Por causa que saiu com muita intensidade ali na transpiração, tá? Então, isso é bem notável nas plantas. Eu já vou mostrar um exemplo ali para vocês, tá bom? Cada 100 litros de água que uma planta absorve do solo, 97 são perdidos para a atmosfera devido à transpiração. É por isso que a agricultura necessita de tanta água. Olha uma curiosidade bem bacana aqui. De cada 100 litros que as plantas, né, absorvem do solo, 97 são perdidos. Percebam? Olha a diferença, né? Por quê? Por causa da transpiração dela. Vamos ver isso aqui no exemplo? Então vamos lá. Então nós temos aqui exemplo de evaporação, tá? Direto dos vegetais. Então você vai perceber. Por isso que onde tem bastante plantas, né, o ambiente ele é mais úmido. Vocês já perceberam isso? Quando você entra debaixo de uma árvore, de várias, né? Você tem que perceber isso mais numa intensidade. Então, onde tem bastante árvore, você percebe que é mais úmido o clima ali embaixo, tá? Devido a essa transpiração. Aqui nós temos como exemplo, né, a água. Deixa eu tirar o gravadorzinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então aqui nós temos uma experiênciazinha ali. Então, ó, cheguei atrasado para a experiência, a menininha lá esperando, né? Tipo assim, olha como que ele está. Então ele chegou atrasado, veio correndo, veio também transpirando, né? E olha a planta. Então eles fizeram o experimento como? Isso também é passivo de vocês fazerem. Então vocês colocam uma plantinha, né? E fecha ela, veda ela com plástico. Você vai perceber que ela vai estar toda suadinha, né? Ela vai estar toda desse jeito. Isso é uma experiência para você entender como que isso funciona. Aqui em cima, vocês vão ver que nós temos, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo para atrapalhar menos aqui, né? Aí nós temos aqui em cima um outro exemplo na prática. Aqui é uma animação e aqui no real, tá? Isso realmente acontece, vocês devem perceber ou ter percebido isso já em algum momento. Então, aqui é para vocês verem como que isso acontece de verdade, tá? Podem fazer experiência também, caso vocês sintam necessidade. Então, aqui novamente reforçando o ciclo da água, inclusive esta imagem é a mesma que eu usei no outro vídeo lá para apresentar para vocês, né? Para explicar para vocês sobre o ciclo da água. Então, tá lá, a evaporação. Então, o sol vai aquecer a água vai evaporar. A evaporação também acontece, né, por meio das plantas, também acontece pela transpiração dos animais. E isso tudo vai subir e vai se transformar em nuvem. Como que ela se transforma em nuvem? Ela vai se condensar, né? Ela vai se transformar como se fosse em gelo. E aí ela vai depois cair, né? A precipitação é a queda, então ela vai cair em forma de chuva, tá? E vai escorrer pelas montanhas, enfim, né? E aí vai novamente correr para os rios, vai infiltrar-se no solo. E aí todo o processo se repete, tá? Infiltrou no solo, correu para os rios, aqueceu a água, evaporou, condensou e caiu novamente em forma de chuva. E aí vai todo o ciclo, tá? Se a gente não interferir, se a gente trabalhar com responsabilidade, usar a água com responsabilidade, a gente vai ter ela por muito tempo. Mas se a gente não cuidar, ela pode acabar, tá? Isso é importante a gente ter essa ciência. Parte da água que cai em forma de chuva escorre pela superfície do solo até os rios. Uma vez nos rios, a água se movimenta até os oceanos. Outra parte da água que cai sobre a terra se infiltra no solo, descendo até encontrar uma camada de rocha que não deixe a água passar. Lembra daquela rocha lá que a gente falou? Permeável, ela não deixa a água passar. A água se acumula no subsolo, nos pequenos espaços entre os grãos dos minerais, formando um depósito subterrâneo de água, conhecido como lençol freático ou lençol de água, tá?
Então, isso é como funciona e aonde ela fica depositada. Aqui temos o exemplo novamente. Então, percebam aqui, né? Então, esse é o lençol freático que a gente fala, né? Então, a água, ó, aqui, essa aqui é a parte da superfície, é por cima da terra, tá? Aqui é por baixo. Então, perceba que aqui nós temos uma fonte, então, digamos, é uma mina, né, que tem aqui. Aqui nós vamos ter um poço artesiano, vocês também já conhecem, já ouviram falar. Então, aqui tem um poço artesiano, olha por onde que vai estar correndo, né? Então, essa aqui é uma camada permeável, sendo mostrado ali. Então aqui ela vem correndo por aqui. Então esse daqui é o lençol freático, ela está embaixo da terra. Isso daqui é a terra, tá? É uma camada de solo. Aqui é a parte que foi falado lá, que fica uma camada de rocha, né, impermeável. Por quê? Porque ela ajuda a segurar esta água e não deixar que essa água se escoe, né, e vá mais profundo ainda. Então ela ajuda a segurar esta água aqui no subsolo, que vai formar isso daqui, que a gente chama de lençol freático, né? Porque, ó, a extensão dela vai ser como um lençol, por isso que chama de lençol freático, né? E aí, obviamente, né, como a gente já falou, se você vai perfurar um poço, depende da intensidade de onde está, onde você vai cavar esse poço para ver onde que você vai encontrar essa água. Aqui no caso a gente tem um exemplo, né, um poço que você precisou cavar bem pouco para encontrar a água. Gente, aproveitando esse embalo, eu vou colocar uma coisa assim bem importante para vocês. Infelizmente, tem pessoas, e eu já vi isso acontecer. Nossa, eu fiquei muito chateada, fiquei muito sentida com isso. Mas tem pessoas que às vezes utilizam, né, os buracos que foram cavados para fazer poço, inclusive com água, e usam isso para, por exemplo, agora, como tem água encanada e tudo mais, utiliza isso como fossa, como depósito de, né, de coisas que, poxa, olha o que vai acontecer. Usou lá, por exemplo, a descarga do banheiro, olha a poluição que você vai estar causando para esse lençol freático, né? Olha o mal que você vai estar fazendo para isso. Então, uma coisa assim, um alerta, que se você conhece, você vê, ou se você, né, sabe de alguém que está pretendendo fazer isso, não deixe fazer isso, gente, porque olha o que ele vai estar fazendo, no caso, com o lençol freático, ele vai estar poluindo, tá? Seja lá qual for, de repente não transformou ali, não é para usando como fossa, mas é para usar como tá jogando água suja ali, água da pia, ou seja lá qual for a impureza, não use, gente. Por quê? Essa parte aqui da terra, ela serve como um filtro. Então, quando você joga, por exemplo, uma água da pia, de lavar roupa, alguma coisa assim do tipo, ela está caindo diretamente aqui, essa partezinha de terra que temos aqui, ela vai servir para filtrar. Então vai ser como se fosse uma peneirinha, vai estar segurando ali as sujeiras, as impurezas e vai deixar caindo aqui somente a água mais pura, tá? A água um pouco mais limpa. Então é fundamental que não se faça isso de aproveitar essas cavações de poço para depositar sujeiras, estrumes ou seja lá excretas de qualquer forma, tá? Isso é muito importante. Concluímos então que o ciclo da água é essencial à vida. É ele que faz com que os mananciais, isto é, as fontes naturais de água, rios, lagos, riachos e lençóis de água, não desapareçam. A água passa para a atmosfera por meio da evaporação e da transpiração e retorna por meio da precipitação. Tá? Então, esse daqui é um resuminho do que a gente viu, na nossa conclusãozinha, né, do que chegamos, e chegamos ao final de mais uma apresentação de aula. Nossa aula teve, olha, 38 minutos, estão vendo aqui? Eu vou gravar um outro videozinho mais curto, explicando, né, orientando ali sobre a atividade. Então, aqui foi a apresentação do conteúdo. Qual foi o nosso tema principal? A gente está falando sobre a água como bem mais precioso. O que a gente viu? A importância da água, no que tanto ela é utilizada, a importância, nossa, ela é fundamental para a nossa vida, né? Em tudo a gente necessita de água. A gente viu também os mananciais, conhecemos sobre os mananciais, também aprendemos sobre o ciclo da chuva ou o ciclo da água, né? Que a gente acabou reforçando isso, porque eu já apresentei num outro vídeo anterior gravado. E a gente viu também, novamente reforçando ali um pouco sobre a química, né? A fórmula química da água, que é o H2O, também os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, e a gente percebeu que isso também está presente na forma do ciclo da chuva. Porque quando
você está no processo, quando ela está evaporando, ela passa do estado líquido, ela vai passar para o vapor, ela está evaporando. Então, ela vai evaporar, vai se transformar em gás, e lá em cima ela vai se condensar, vai se transformar em gelo, em sólido, e aí depois ela vai cair novamente em forma líquida. E depois vai correr e vai iniciar todo o processo. Então, veja como a física e a química, ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente em tudo. Tá bom? Por isso que a gente tem que entender, tem que aprender um pouquinho sobre isso, ok? Agradeço vocês por terem ficado comigo até agora. Um excelente dia, noite ou dependendo do horário que você está assistindo esse nosso vídeo, que seja um dia abençoado, seja protegido muito aí, tá bom? Bons estudos, eu já vou passar uma orientação sobre a atividade para vocês, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.